Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 13, Sistema Nervoso, tá? Então, hoje nós vamos dar andamento, porque na aula passada eu disse que eu dividiria esse capítulo em duas partes. E hoje nós vamos ver as outras partes que compõem o cérebro, tá? E as suas funções, tá? Vamos ver também tanto o sistema nervoso central e vamos ver também o sistema nervoso periférico e o autônomo. Então vamos lá, vamos começar? Bom, como eu disse para vocês, né? A parte que compõe o sistema nervoso central, tá? É o encéfalo e ele é responsável pelas emoções, pela regulação da fome e da sede, pelo raciocínio lógico ligado à inteligência, entre diversas outras funções que controlam as nossas ações cotidianas. Ele é dividido em cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, ponte, mesencéfalo e bulbo. Todas essas regiões estão conectadas de modo que algumas funções corporais acabam sendo controladas por duas ou mais regiões. Então, coloquei essa imagem para vocês verem aonde exatamente cada parte aí fica localizada, tá? Vocês estão vendo? Cérebro, tálamo, hipotálamo, e cada um desses nós vamos ver que tem uma função, tá? Uma função específica para poder coordenar as nossas ações cotidianas. Então vamos lá, vamos ver. O primeiro aí, né, a primeira parte, vamos dizer assim, da primeira região aí que tem no nosso sistema nervoso é o cérebro. Então vamos ver. É a região mais desenvolvida do encéfalo. Ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, que são unidos pelo corpo caloso. Externamente, possui uma camada denominada córtex cerebral, onde existe o acúmulo de corpos celulares de neurônios, conferindo uma cor cinzenta. Internamente, devido ao acúmulo de axônios ricos em mielina, a coloração é branca. Então, externamente é cinza e por dentro o cérebro é branco. No cérebro encontramos áreas especializadas em coordenar diversas funções: linguagem, memória, capacidade de aprender e fazer cálculos, emoções, além de controlar os 5 sentidos. Então, olha a função, né, do cérebro. Ele vai tanto nos auxiliar na nossa linguagem, memória, cálculos, nas nossas emoções e nos 5 sentidos, tá? Audição, visão. Então, tudo isso aí ele vai coordenar, tá? Bom. E a próxima região é o cerebelo. Bom, ele faz a coordenação e sincronismo de certos tipos de movimentos e controle do equilíbrio e posturas corporais. Já o tálamo, ele vai retransmitir informações nervosas para partes específicas do cérebro. O hipotálamo controla a temperatura do corpo, a sede e a fome, a pressão arterial, né? Quando às vezes a gente fala, tô com a pressão alta, ou tô com a pressão baixa, tá? Quem que controla a pressão arterial? Agora você já sabe, é o hipotálamo. As atividades sexuais, tá? Então, durante o ato sexual aí, é o hipotálamo, tá? Que está ligado com as atividades sexuais. A produção de alguns hormônios armazenados na hipófise, o ADH e a ocitocina, tá? Então, aí eu coloquei também uma outra imagem para você poder visualizar, tá? Cada partezinha que compõe o sistema nervoso, tá? Bom, outras regiões. A ponte, o próprio nome já diz. O que ela faz? Uma ponte mesmo, ela vai fazer uma conexão do cérebro com o bulbo e o cerebelo. O bulbo, ele vai controlar os movimentos respiratórios e os batimentos cardíacos. Também é o local de controle dos reflexos da tosse, do espirro, da deglutição e do vômito. O mesencéfalo, ele está relacionado com o tônus muscular e a postura corporal, mas também responsável por algumas funções sensoriais. E a medula espinhal? Qual é a função dela? Bom, a função da medula espinhal é a transmissão de informações sensoriais para o encéfalo e deste para os órgãos efetores de suas ações finais, como os músculos.
Junto ao bulbo, ela é responsável por comandar os movimentos involuntários da musculatura esquelética. Esses movimentos involuntários são conhecidos como atos reflexos. Encontra-se protegida pelas vértebras da coluna e pelas meninges, organizadas da mesma forma que o encéfalo. Vocês lembram das meninges? Que elas estão ali, ó, lembra da pia mater, dura mater e aracnoide? Então, elas também, como a professora explicou, elas estão ali para proteger o cérebro, mas elas também protegem a medula espinhal, tá? E a medula espinhal, ela também é protegida por quem? Pelas vértebras da coluna, tá? Então, tanto pelas vértebras da coluna quanto pelas meninges, tá? Estão ali para proteger, por ser até uma área bem sensível, tá? Entre as vértebras são encontrados discos de cartilagens altamente resistentes, chamados de discos intervertebrais, que auxiliam na articulação e na redução de possíveis impactos sobre a coluna, porque às vezes a gente leva tombo, né? Quantas vezes? Eu já caí várias vezes quando eu era criança, entendeu? De costas, enfim. E se a gente não tivesse essa proteção, né? Imagina. Tem gente às vezes que tem impacto na coluna, né? Algum acidente e acaba aí lesionando e nem volta, né, a ter mais os movimentos, né? Fica até mesmo sem andar. Então, é uma área bem sensível. Bom, agora nós vamos conhecer o sistema nervoso periférico, tá? Então, o sistema nervoso, né, tem um periférico autônomo e agora nós vamos ver o periférico, tá? Eu tô enfatizando bastante para vocês poderem não se confundirem. Bom, o periférico ele é formado por glândulos, que são aglomerados de neurônios, e por nervos, um grupo complexo de neurônios envolvidos por uma camada fina de tecido conjuntivo. Então, até na imagem eu coloquei, ó, glândulos nervosos e nervos. Esses vão fazer parte de quem? Do sistema nervoso periférico, aquele que fica mesmo na periferia, tá? Bom, esse sistema ele vai permitir fazer o quê? Ele vai permitir a comunicação entre o sistema nervoso central e as diversas partes do corpo, ora levando, ora trazendo informações nervosas. O sistema nervoso periférico é formado por 12 pares de nervos cranianos e por 31 pares de nervos espinhais, olha só. E como vocês estão vendo aí, tá espalhado por todo o nosso corpo, tá? Bom, os nervos cranianos saem do encéfalo e controlam as ações relacionadas aos sentidos do olfato, visão, gustação, audição e ainda vão regular os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios. Os nervos espinhais partem da medula espinhal. Eles podem ser classificados como sensitivos, quando entram pela raiz dorsal, e motores, quando entram pela raiz ventral. Os sensitivos levam mensagens nervosas dos órgãos para o sistema nervoso e os motores para os músculos e para as glândulas. Então, a função deles é ficar fazendo o quê? É levar mensagens, tá? Mensagens nervosas, porque tá ligada ali aos nervos, dos órgãos para o sistema nervoso, tá? Ou para os músculos ou para as glândulas. Bom, a divisão motora do sistema nervoso periférico, então quando vocês verem assim, ou em algum exercício que eu passar, ou na prova, ou no próprio livro, SNP, já sabe, né, essa sigla aí, é Sistema Nervoso Periférico. Ele é responsável, então, pelo controle de ações voluntárias e involuntárias. Então, voluntárias é aquela que a gente faz conforme a nossa vontade. Involuntária é quando o quê? O nosso próprio corpo é que faz, a gente não comanda. Quem vai comandar é o quê? É o nosso cérebro, tá? Isso gera uma subdivisão do sistema nervoso periférico em somático, quando os movimentos voluntários da musculatura esquelética, como andar, mastigar e correr, que são coisas que a gente faz, e o autônomo ou visceral, que são movimentos involuntários de alguns órgãos, algumas glândulas ou alguns músculos lisos, né? Porque tem, claro, os órgãos que a gente não comanda, tá? Então, no caso, coração, a gente que comanda os batimentos. Não, de jeito nenhum, tá? Então, tem os órgãos que vão funcionar não conforme o nosso querer, mas sim com o funcionamento do corpo, tá? De acordo com o cérebro e com o funcionamento de cada órgão. A participação desses nervos no ato reflexo está exemplificado abaixo,
só que não está abaixo, está aí do lado para você, exemplificando o que acontece com a pessoa que acidentalmente espeta o dedo no espinho de uma planta, tá? Então, quer dizer, a gente tem aí o ato de fazer o quê? Quando a gente espeta, opa, tem alguma coisa aí, não é? Vai me machucar? Ou não. Ou às vezes a pessoa vai lá, coloca o dedo, né? Então, a pessoa, né, espeta o dedo no espinho e aí a dor é sentida após a pessoa retirar o braço, quando a mensagem chega ao cérebro. Então, aí, nesse ato aí dela mover o braço, isso tudo aí, gente, está interligado o quê? Com o nosso sistema nervoso central, tá? Através dos neurônios. Bom, agora nós vamos conhecer o sistema nervoso autônomo. Bom, ele vai fazer o quê? Ele vai controlar as funções involuntárias de que muitas vezes não temos consciência. É como se ele fosse nosso piloto automático, mantendo o funcionamento do corpo 24 horas por dia. Devido à maneira como exerce suas funções, ele pode ser dividido em simpático e parasimpático, com nervos que, quando chegam ao mesmo órgão, realizam ação antagônica, ou seja, quando o sistema nervoso autônomo simpático estimular a função de um órgão, o sistema nervoso autônomo parasimpático inibirá essa função e vice-versa, tá? Então, eles possuem ações antagônicas, tá? Então, um vai lançar, tá? Alguma informação, vão realizar alguma função, e no caso do parasimpático, ele vai regular, ele vai inibir, tá? Então, eu coloquei esse esqueminha para vocês, mostrando, ó, o parasimpático, ele vai contrair a pupila. Já o simpático, ele vai dilatar a pupila. Olha só. O parasimpático, ele vai aumentar a salivação. Já o simpático, ele vai diminuir a salivação, tá? Então, eu coloquei esqueminha para vocês verem. Além de tudo isso, exemplo, o parasimpático vai contrair a bexiga. Já o simpático, ele vai relaxar a bexiga. Durante o ato sexual, o parasimpático ele vai promover a ereção do pênis e do clitóris, e já o simpático ele vai promover a ejaculação e as contrações vaginais. Até mesmo, então, durante o ato sexual, eles estão aí intimamente interligados, tá? Em todas essas funções. Bom, então os nervos do sistema nervoso autônomo simpático liberam noradrenalina e adrenalina, causadores de reações associadas a um estado de alerta ou fuga de situações de perigo, tá? Já perceberam quando a gente, né, tá numa situação de perigo, né, tá correndo de alguém, enfim. Para isso, provocam a aceleração dos batimentos cardíacos e do ritmo respiratório, a inibição do funcionamento do sistema digestório, a liberação de glicose para os músculos, a dilatação das pupilas, entre outras. Já os nervos do sistema nervoso autônomo parasimpático vão liberar outro neurotransmissor, a acetilcolina, cuja ação é reversa da adrenalina, causando diminuição do ritmo cardíaco e respiratório, estimulação dos órgãos digestivos, contração das pupilas e etc. Então, o parasimpático, ele vai fazer o quê? Ele vai regular, ele vai inibir tudo que for gerado pelo simpático, tá? Então, às vezes a gente está correndo, tá? Quantas vezes, né, algumas pessoas que às vezes passam na televisão e correm, exemplo de um bandido, enfim, tá? Então, o que vai acontecer? A pupila vai ficar dilatada, né? Os batimentos cardíacos vão ficar acelerados e tal. Aí, imediatamente, o parasimpático vai lá e fala, tem alguma coisa aí de errado. Então, o que libera? Ele vai liberar um neurotransmissor, que é a acetilcolina, para poder fazer o quê? A ação reversa, tá? Então, ela vai inibir tudo isso aí. Então, o que vai acontecer? Vai diminuir os batimentos cardíacos, vai contrair a pupila, que ela estava dilatada, tá? E assim por diante. Bom, então eu coloquei para vocês visualizarem mais uma vez, tá? A divisão aí do sistema nervoso autônomo, tá? Em parasimpático e simpático, tá? Tudo que ocorre no nosso corpo,
tá? Sofre essas ações do sistema nervoso autônomo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças no sistema nervoso humano. Por que isso? Bom, nosso sistema nervoso ele está preparado para se modificar conforme nossas vivências, necessidades, estímulos e o ambiente em que estamos inseridos. Essa capacidade de adaptação e resposta a estímulos é chamada de neuroplasticidade. Além de compensar lesões ou perdas neurológicas ao longo da vida, essa habilidade permite ao cérebro se reorganizar a partir dos neurônios, aumentando o número de conexões neurais. Quanto mais conexões sinápticas forem criadas, maiores serão as possibilidades de utilização dos recursos cerebrais. Então, durante a infância, quando o cérebro é mais sensível às mudanças, pois está em constante crescimento e reorganização, a neuroplasticidade é mais proeminente. Isso é importante tanto para a aprendizagem de funções básicas, como caminhar e falar, quanto também de sociais, como convivência com outras pessoas e percepção de emoções. Entretanto, isso não significa que as mudanças cessam nessa fase. Por quê? Porque na adolescência, as áreas associadas do funcionamento básico do corpo, como visão, audição e movimento, estão totalmente formadas, porém, as partes cerebrais ligadas ao pensamento complexo e tomada de decisões ainda estão mudando. Então, na infância, quando o cérebro está mais sensível às mudanças, nós temos até um pouco mais de facilidade para poder aprender as coisas, Na adolescência também. Claro que na adolescência ainda não está tudo formado, tá? Mas o que acontece, com o passar dos anos? Será que o cérebro fica com a mesma capacidade ou não? Isso que nós vamos ver. Bom, a capacidade do cérebro de manter a neuroplasticidade na vida adulta está diretamente relacionada com os estímulos externos e na aquisição de novos conhecimentos e habilidades, aos quais a pessoa está submetida. A perda dessa habilidade ocorre com o tempo, justificando a maior incidência de doenças neurodegenerativas em idosos, além da perda de memória e diminuição da capacidade de gravar novas informações e de manter o foco. Para garantir um bom desempenho cerebral e evitar a morte de neurônios e suas conexões, deve-se manter hábitos saudáveis, que incluem atividades físicas e um bom período de sono, essencial para a fixação das memórias. Então, com o passar dos anos, o que vai acontecendo? A pessoa entra na vida adulta, E a neuroplasticidade vai estar ligada com o quê? De acordo com os estímulos e com os conhecimentos. Então, o ideal na vida adulta é que a pessoa tem que estar sempre fazendo? Tendo estímulos externos, Na aquisição de novos conhecimentos e habilidades, estudando, lendo, trabalhando, fazendo algo artístico. Eu falo artístico de quê? De fazer uma pintura, um desenho, Para poder o quê? Deixando sempre o cérebro ativo. Quando, a pessoa, entra na terceira idade, o idoso, ele também não pode deixar isso parado. Por quê? Porque se a gente deixar, como tem uma alta incidência de ter doenças neurodegenerativas, o que o idoso ele pode fazer? Manter o cérebro ativo, Desenhar, pintar, fazer uma atividade física, se alimentar bem, ter uma noite de sono muito boa, No mínimo de 8 horas, por noite. Então, o idoso ele precisa manter a mente dele o quê? Ativa, Para manter, vamos dizer assim, uma saúde mental muito boa. Eu tô falando de saúde mental relacionada às doenças neurodegenerativas, Então, foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Olha, qualquer dúvida vocês podem me deixar na plataforma, Então, hoje nós finalizamos o capítulo 13 e até o próximo vídeo, Um beijo a todos.